Graças a Deus, queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, aproveitando que estamos sobre os pés, abra sua Bíblia na harpa do Velho Testamento. Glória a Deus. Número 19, Salmos de número 19. Glória a Deus. Glória ao Rei da Glória. Aleluia. Queridos, todos encontraram? Graças a Deus. Dobre sua atenção para a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos ler os 14, versículo do Salmo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr ao seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, o mel e o licor dos favos. Do que muito ouro fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expulgar-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero, do pastor congregacional Giovanni, que está hoje na frente do trabalho de missões, a qual ele é um dos dirigentes desse trabalho. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Félix, que também está conosco nesta noite. Que Deus continue abençoando ele grandemente, em nome de Jesus. Quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, que agora há pouco louvor ao Senhor, nosso Deus. Queridos, hoje nós tivemos pela manhã caminhando nas ruas de nossa cidade e proclamando Cristo nosso Senhor, falando da sua palavra,
Justamente hoje, um dia especial que é o Dia da Bíblia. Se comemora o Dia da Bíblia. Já é um costume nosso, o segundo domingo do mês de dezembro, que é o Dia da Bíblia, nós saímos nas ruas de Vila Nova proclamando: Cristo é o Salvador. Graças a Deus. E hoje foi uma bênção, como as outras vezes. Deus nos proporcionou um dia maravilhoso, ali onde nós podemos sentir a presença do Senhor. Queridos, isso nos traz a entender a importância do que é a sua palavra para nós. Essa palavra, a Bíblia Sagrada, este livro maravilhoso, que foi expressado agora há pouco pela irmã Maria da Guia, num gesto poético, a importância desse livro, não só para nós, mas para toda a humanidade. Glória a Deus. E hoje eu escolhi o Salmo de número 19 para nós explanarmos nesta noite, para nós mergulharmos um pouco nele, descortinar alguma coisa importante que Deus tem para nós. Eu convido você comigo nesses 14 versículos. Eu sei que o tempo é curto, não vai dar, mas nós vamos extrair algumas coisas maravilhosas desse texto, deste Salmo de número 19, que ele expressa a excelência da criação de Deus e também a revelação maravilhosa da sua palavra, o poder da sua palavra, o valor da sua palavra, as ações que a sua palavra traz para todos nós. E é importante, e o salmista Davi, ele foi muito feliz quando ele escreveu este Salmo de número 19. E é importante a gente entender, todos nós só estamos aqui de pé, só estamos servindo a Deus por causa da sua palavra. Foi ela que nos trouxe até aqui. Se nós não tivéssemos ouvido esta palavra, nós não teríamos crido nela. Por isso, a Bíblia já diz, a própria palavra diz que o crer vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. A mesma também diz que bem-aventurado aquele que ouve e ouve pela palavra de Deus. Jó já disse no seu livro que o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Então, a palavra de Deus é a causa de tudo na nossa vida. Um culto sem mensagem, sem palavra, ele não é um culto. Felizmente, em muitos dos cultos está ficando escasso a palavra de Deus. Estão entregando muito culto para louvor e diminuindo demais a mensagem da palavra de Deus. Isso é preocupante, porque a palavra de Deus nos traz a revelação do Deus verdadeiro, através do conhecimento da sua palavra. Jamais ela pode ser substituída por qualquer outra coisa, para o entretenimento. Não, nada pode substituir esta palavra. Este púlpito, jamais ele pode ficar vazio de palavra. Glória a Deus. Pois ela é tudo na nossa vida. Glória a Deus. Nunca esqueça disso. Entendendo sobre isso, o salmista, ele traz-nos, no versículo 1, ele traz a soberania da criação de Deus, quando ele diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Glória a Deus. Isso é magnífico, isso é poderoso. Nós entendemos sabemos que já há muitos anos,
nós temos sido alvejados pelos críticos, os céticos, sobre a criação de Deus. Mas o salmista está dizendo, os céus. Quando ele está dizendo os céus, o escritor Spurgeon, titulado como príncipe dos pregadores, ele escrevendo sobre os salmos, falando sobre os salmos, e especificamente este Salmo 19, esse versículo primeiro, ele diz, quando o Davi, ele coloca céus no plural, ele está dizendo que os céus, eles manifestam, então é todo o planeta, tudo que é céu, seja o céu cósmico, seja o céu atmosférico e o céu aqui que nós vivemos, ele está dizendo que tudo que se chama céu, manifesta-se a glória de Deus. Então, para todos os lados que olhar, está ali o poder de Deus sendo revelado da criação. Isso é importante. Então, isso já podemos entender que é um tapa na cara dos críticos, dos céticos, quando se diz quando se fala sobre a criação de Deus. Isso é importante nós entendermos. Aí ele diz, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Entendendo isso, sabendo que os dias e as noites não foram feitas simplesmente para dividir os horários, o tempo de noite ou dia. Não, eles foram criados perfeitamente e com isso mostrando a sabedoria de Deus. Aleluia. Isso não pode nunca, jamais, pode ser feito do acaso. Como alguns dizem que algo surgiu do nada ou de uma explosão, como alguns acreditam. Não. Tudo que nós vemos, os olhos, nós recebemos isto de Deus para ver a criação, que ela não foi feita do acaso. Por trás de toda a criação há uma mente brilhante, há um Deus criador de todas as coisas. E nós somos obras das mãos deste Criador, que é Deus. Aleluia. Então, tire da sua cabeça esse negócio de dizer que você veio do macaco. Tire da sua cabeça de dizer que você veio de um sapo que evoluiu. Não tire, pode tirar. Você é obra das mãos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz ainda, versículo 4, e toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles, pois, atenda ao sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se mostra e alegra-se como um herói que corre ao seu caminho. Bendito seja Deus. Essa manifestação da glória da criação de Deus, isto é soberano, isso é glorioso. Como diz, como o noivo sai do seu aposento até a sua noiva. Isso manifesta o amor de Deus sobre a criação. Todos os dias Deus se levanta e olha e Ele se maravilha com a sua criação. Glória a Deus. Isso é para mim e você entender que tudo que é feito aqui, tudo que é feito tem valor para Deus. Tudo que Deus fez, Deus não fez por acaso. Deus fez porque Ele criou, porque Ele ama. Ele amou fazer tudo o que Ele fez. Glória a Deus. Aí o salmista, ele entra na palavra de Deus. No versículo de número 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Detalhe aqui. A palavra de Deus, esta palavra, Bíblia Sagrada, ela é perfeita. Não tem erro na Bíblia.
salmista está dizendo que a lei do Senhor, ela é perfeita e não contém erro. Alguém que diz que ela tem que ser reformulada, que ela tem que ser mudada. Não, ela não tem que ser e nunca vai ser, porque ela é perfeita, não tem erros, não contém variação na palavra de Deus. Não, nunca haverá, porque a lei de Deus, ela é perfeita. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso manual de fé e regra e prática, que é a Bíblia, ele é perfeito, não tem falhas, não contém erros, porque foi Deus quem fez. Aleluia, glória a Deus. Foi Deus quem fez, Deus que inspirou o homem para escrever a sua palavra. Ela é perfeita e, como é perfeita, é a sua plenitude, a sua revelação é perfeita e também as suas ações. Veja que o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita. Aí ele completa dizendo: e refrigera a alma. Glória a Deus. Ela é perfeita e refrigera a alma. E significa que nós, o ser humano, nós temos uma alma. E dentro de nós, tendo esta alma, entendemos que passamos por situações, sentimentos, aflições, decepções, mas a palavra de Deus, o poder da ação, da manifestação da palavra de Deus, ela traz refrigério para a alma. O homem pode estudar o que estudar, ser intelectual do que seja, mas ele não consegue aliviar uma alma aflita. Não, jamais. Um psicólogo, não. Um filósofo, ele não consegue aliviar com suas palavras a alma de ninguém. Uma pessoa com aflição, depressiva, com ansiedade, ninguém com as suas próprias palavras pode resolver o problema. Somente a palavra de Deus, ela tem poder para trazer refrigério para a alma do homem. Somente a palavra de Deus. Então o remédio que muitos estão tomando é só um paliativo. É só um paliativo. Não, eu tenho que pagar uma clínica. Vai continuar pagando. Mas o que traz refrigério para a alma do homem é a lei de Deus. É a palavra de Deus. Primeiro, porque ela é perfeita. Aleluia. E segundo, porque ela traz descanso e refrigério para a alma sedenta, faminta. E nós estamos vivendo em uma geração que está faminta, que está com sede. Nós estamos vivendo num século depressivo de muita gente. Muitas pessoas estão vivendo esta situação. Até no meio do povo cristão, muitos estão vivendo em depressão, com ansiedade. Mas deixa eu te dizer, a solução não é você ir no médico, não. A solução é você se alimentar da palavra de Deus, da lei de Deus, porque ela é perfeita. Meu amigo, você que me ouve aí do outro lado, somente a palavra de Deus pode te libertar. Porque há poder na palavra de Deus. Ela traz refrigério para a alma. Ela traz alegria para a alma sedenta. Deixa eu te dizer, e esse poder nós podemos observar através quando se há a ministração da palavra de Deus. Eu pude testemunhar isso num lugar
conhecido como reunimos a família e fomos viajar para visitar uma parte da família da minha esposa num povoado Boqueirão, perto de Caxias. Chegamos na casa de uma tia dela, organizamos um culto. Vamos fazer um culto aqui. Vamos fazer um culto, sim. Quem vai pregar? Não, vamos colocar o pastor Laerte para pregar. E assim me colocaram para pregar. E pregando no ar livre, comecei a pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, e num povoado daquele distante da cidade, e eu ministrando a palavra. Quando estou prestes a terminar o sermão, vem um bêbado correndo e chorando, dizendo: eu quero Jesus, eu quero me reconciliar de novo. Eu estava lá no bar, bebendo cachaça, com a alma sedenta, com a aflição no meu coração, mas quando eu ouvi o pregador pregar, minha alma aqueceu em mim, e eu senti o desejo de voltar para Deus de novo. Se eu pregasse de mim mesmo, pregava a noite inteira, aquele homem não voltava para Jesus. Mas como eu preguei a palavra de Deus, a lei do Senhor, ele veio, tumpá, e se converteu a Cristo, porque a palavra de Deus traz refrigério para a alma. Aleluia, glória a Deus. Porque ela é perfeita. Eu posso escrever o que escrever. O maior escritor de livros pode escrever, mas jamais os livros deles poderão livrar uma alma da aflição. Somente a palavra de Deus pode fazer isso, porque ela é perfeita. E o salmista continua dizendo que a palavra do Senhor, ela é perfeita. Além dela ser perfeita, ela traz refrigério para a alma. E ele continua dizendo: aleluia, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Está dizendo que a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é perfeita, ela traz refrigério para a alma, ela é fiel. Significa que tudo aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Passarão os céus, passarão a terra, passarão tudo, presbítero Elivan, mas aquilo que Deus prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O homem pode prometer, os políticos prometem. É o maior orador na política, não importa o que ele seja bem para falar. Ele pode falar muita coisa e não cumprir. Mas o nosso Deus, a palavra do Senhor, o que Ele falou, a palavra é fiel para cumprir. A própria palavra diz que Ele vela pela sua palavra para poder cumprir. Velar quer dizer que não dorme, não cochila, está de olho aberto todo o tempo, esperando o segundo certo, o momento certo, para Ele realizar aquilo que Ele prometeu. Então descanse. Se você tem uma promessa, se você tem uma promessa da palavra de Deus, se você está debaixo da palavra de Deus, descanse que ela é fiel, ela não varia. Não, o homem erra, mas Deus não erra. Glória ao Rei da glória. Esse é o nosso Deus, Ele é fiel. Quantas pessoas já falaram e não cumpriram com as suas palavras? Quantos pais já falaram que ia fazer algo para o filho e não cumpriram? Quantos maridos falaram para sua esposa e não cumpriram? Mas Deus nunca falou uma coisa que não cumpriu. Aleluia. A sua palavra, ela é fiel e cumpre tintim por tintim.
vírgula por vírgula. Aleluia. Deus cumpre tudo certinho, na hora e no momento certo, porque ela é fiel. Porque é a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos, a palavra do Senhor é reta. Ei, glória. A palavra do Senhor, ela é reta. Ou seja, não tem tortura. Não tem gente que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, mas isso é besteira, mentira. Deus escreve certo por linha certa. Esse negócio de linha torta não. Deus escreve certo por linha certa. Porque a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são retos. Aleluia. Não tem injustiça, são justos. E alegra o coração. Ei, glória a Deus. Quantas vezes, irmão, a gente está com o coração triste, sofrido, e quando a gente ouve a palavra do Senhor, o nosso coração se alegra. Aleluia. Nós vemos, às vezes, saímos de nossas casas aflitos, preocupados, com o nosso coração tremendo. E aí, quando ouvimos a palavra do Senhor, nosso coração se alegra. Aleluia. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Por isso, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ei, glória. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardou a melhor coisa no melhor lugar com o melhor propósito. Ei, glória. A palavra de Deus é a melhor coisa, o coração é o melhor lugar, e o melhor propósito é não pecar contra Deus. Aleluia. Traz alegria para o coração. Somente a palavra de Deus alegra o coração. Ei, glória a Deus. Coração aflito, quando ouvimos a palavra do Senhor, o nosso coração se alegra, porque é forte. Vocês lembram? 2 discípulos caminhando, saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Já estava saindo do lugar certo e indo para o lugar errado. Aflito, com aflição, e eles iam conversando um com o outro, dizendo: rapaz, mataram o nosso mestre, mataram Jesus, e agora o que será de nós? O que será de nós? E o coração apertado, aflito, e Jesus aparece. Eles iam com o coração tão aflito, que eles nem perceberam que era Jesus que estava do lado deles. Com o coração, meu irmão, está aflito, a gente anda com os olhos fechados, com a mente fechada, e os sentimentos da gente não ficam bem, quando a gente está com o coração apertado. A gente não ouve nada. Jesus andando com eles, e eles não percebiam que era Jesus. E Jesus perguntava, e ele disse: tu não sabe que mataram o nosso mestre? Só tu que não está sabendo. Ei, glória. E quando eles chegam no final, que Jesus revela para eles, ele diz: ei, rapaz, é por isso que o nosso coração ardia quando ele abria as escrituras. Só arde o coração quando a palavra de Deus é manifestada. Só ela traz calor ao coração frio. Aleluia. Então nunca se aparte da palavra de Deus. E ele disse um para o outro: é por isso que o nosso coração ardia quando ele abria as escrituras. E glória a Deus. Quem ler a Bíblia, irmão, o coração dele é ardente. E glória. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E glória. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Aleluia. A lei do Senhor, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. E glória. A palavra de Deus, irmão, ela é pura, porque ela veio de Deus. Sim, ela não é adulterada, não pode ter impureza na Bíblia. Ela é pura.
A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são puros. Isso aqui, glória a Deus. Muitos tentaram queimar, isso aqui resistiu ao fogo, resistiu à perseguição, sim, esconderam, trancaram, não se podiam ler, não foram trancadas há muito tempo, queimada, ela resistiu aos séculos e chegou até nós porque ela é pura. Nenhum livro pode se comparar à palavra de Deus, nenhum livro pode se comparar, porque ele é o livro dos livros, porque ele é puro. Bendito seja o nome do Senhor. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Há quem prega, principalmente nos cultos no ar livre. Quem nunca viu alguém dizer: quando Jesus voltar, o povo será arrebatado, e a Bíblia também será arrebatada. Os homens vão correr e abrir as Bíblias, vão estar as páginas em branco. Falta de conhecimento bíblico, irmão. Isso não existe. A Bíblia não vai no arrebatamento, não. Ela é eterna, ela vai continuar aqui. A palavra de Deus é eterna, eternamente a palavra de Deus vai permanecer aqui. E glória a Deus, porque ela é eterna. Então não adianta o diabo se levantar contra a Bíblia, não adianta os homens serem usados pelo diabo e dizer: temos que banir a Bíblia. Não, já tiraram, criaram leis para tirar as Bíblias das escolas, mas não tira do nosso coração. Aleluia, porque ela é poder de Deus, ela é eterna. Para me terminar, versículo de número 10 diz assim: mais desejáveis são do que o ouro. A palavra de Deus, o salmista está dizendo, Davi está dizendo: a tua palavra, Senhor, ela é mais desejável do que o ouro. Glória a Deus. Significa que a Bíblia tem mais valor do que o dinheiro. Vale mais uma Bíblia do que muito dinheiro. Glória a Deus. É mais desejável do que o ouro. Hoje as pessoas estão desejando mais o ouro do que a palavra de Deus. Por que as igrejas que pregam a teologia da prosperidade são mais lotadas? Por quê, irmão? Porque lá se deseja mais o ouro do que a Bíblia. É assim. São topada de gente, mas a igreja que prega a Bíblia, a palavra de Deus, na sua essência, diminui as pessoas. As pessoas querem saber de prosperidade, de prosperar, de crescer, de ganhar. É isso que eles querem. É chave de carro, é chave de casa, é chave disso e daquilo. Mas quando se converta, se arrepende, anda em santidade, busque a Deus, aleluia. Aí é mais pouco, irmão perpétuo. A igreja assim é mais pouca gente. Mas Davi está dizendo: a tua palavra, Senhor, é mais desejável do que o ouro. Ei, glória a Deus. Se fome e desejos faz-me lembrar de uma história que um homem muito rico, ele, no seu aniversário, ele chama todos os seus funcionários e diz: olha, hoje é o meu aniversário, eu vou presenteá-los, vou dar um presente. Eu receber um presente de vocês, eu é que vou presentear vocês. Então ele chama todos os seus funcionários e diz assim: mas eu tenho duas coisas aqui. Eu tenho duas coisas aqui para apresentar para vocês. Eu tenho um envelope cheio de dinheiro e tenho uma Bíblia. E tenho aqui a palavra de Deus. Então eu vou oferecer, vocês é quem escolhe qual é o presente que vocês querem. E ele chega ali no jardineiro e disse: você, jardineiro, eu tenho aqui um envelope de dinheiro e a Bíblia, o que você quer? Ele disse: ô patrão, a Bíblia, eu sei que é a palavra de Deus. É muito bom, a Bíblia é muito boa, bonita, e as palavras dela é bonita. Mas eu estou muito aperreado, com muita conta para pagar, eu vou ficar com o dinheiro. E ele pegou o dinheiro.
Ele foi ali na empregada, na que cuida das coisas da casa. Disse: mulher, eu sei que você vai escolher uma boa escolha. Ele disse: você tem aqui a Bíblia e tem um outro maço de dinheiro. Ele disse: ô patrão, a Bíblia é muito boa, mas eu preciso comprar um vestido novo para mim, meus vestidos já estão cansados. Então já estão velhos, então eu vou ficar com o dinheiro. E pegou o dinheiro. Aí ele chegou no mordomo e disse: ô mordomo, você, o que é que você vai escolher? Tenho aqui a Bíblia e tenho outro pacote de dinheiro. Ele disse: ô patrão, o meu salário é bom, eu tenho dinheiro, eu sei, a Bíblia é muito boa, é a palavra de Deus, mas eu quero mais dinheiro. E pegou o dinheiro. Aí ele chegou no meninozinho de recado. Chegou no meninozinho que ele mandava fazer. E todo homem rico tem um menino de recado. E ele chegou no menino de recado: ô meu filho, ele olhou para ele, um maltrapilhozinho velho, e disse assim: olha, eu tenho aqui um presente para te dar, um maço de dinheiro e a Bíblia. Qual é que você escolhe? Eu acho que tu vai escolher a Bíblia, que tu é um meninozinho que vive a vida sofrida. Ele disse: ô patrão, eu agradeço muito o dinheiro, eu agradeço demais, a minha mãe está doente, e meu pai desempregado, e tudo que eu arrumo para casa é daqui, patrão. Mas eu vou escolher a Bíblia. A minha mãe, que é crente, ela me ensinou que a palavra de Deus é mais valiosa do que ouro, do que o dinheiro, do que tudo. Me dê a Bíblia. Todo mundo se espantou. Quando ele pegou a Bíblia, que ele começou a folhear a Bíblia, caiu das páginas da Bíblia notas de dinheiro, moedas de ouro, maço de dinheiro. E ele disse: ô meu filho, tu escolheu a melhor parte. Ele escolheu a Bíblia, porque a Bíblia é mais valiosa que o ouro. Aleluia. Glória a Deus. E o salmista, para mim encerrar, ele diz: é mais desejável que o ouro, e sim, com o ouro fino, e mais doce do que o mel, o licor dos favos. Sim, é que significa, irmão, que a melhor comida do mundo ainda não é mais saborosa do que a palavra de Deus. Tudo do que tu já comeu, de mais caro que seja, de melhor que seja, ainda não supera a palavra de Deus. Em 1945, a cidade de Stalingrado estava recebendo um grande ataque do exército alemão contra o exército russo, o exército vermelho. Uma das batalhas mais ferozes que já teve da Segunda Guerra Mundial. Só de fome morreram 500 mil civis. Só de fome. Foi tão sério esta batalha que as pessoas da época achavam que estava vivendo a grande tribulação. Era corpos no meio, a carnificina e bombardeio, os prédios caindo e o frio terrível da Rússia estava castigando todos. Soldados morrendo de pestes e doenças e fomes. E eles nos abrigos anti-bombas escondidos lá dentro. E eles chamaram o seu capitão e disseram: nós não aguentamos mais, faça alguma coisa. E a comunicação só era no meio de rádio. Então o capitão daquele exército pega o rádio, entra em contato com o povo lá fora e chamam: traga pastores com Bíblia para cá. Traga pastores com Bíblia para cá. Alguém pensava que ele ia pedir comida, mas ele disse: tragam pastores para cá. Então os pastores entraram nos aviões, e os aviões cruzaram o céu de Stalingrado, embaixo parecendo um inferno. E os pastores pularam de paraquedas, levaram as Bíblias em pacotes nos paraquedas, e entraram nos abrigos, chegaram com as Bíblias, e pediram: traga toda a refeição que vocês têm, a última refeição. E como não tinha vinho, eles trouxeram água. E aí, ali eles celebraram uma espécie de ceia do Senhor. E se reuniram, e as Bíblias juntaram 10 mil soldados ali. E as Bíblias não foram suficientes.
Então eles começaram a rasgar as páginas das Bíblias e distribuir, porque cada soldado queria uma porção da Bíblia. Queria uma porção da Bíblia. Porque eles ali naquele momento, vivendo um inferno, mas eles sentiram sede da palavra de Deus. Eles sentiram fome da palavra de Deus. Para eles, a Bíblia é mais doce do que o mel. Mais saboroso do que o licor dos favos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é tudo para nós. Ela é tudo para o homem, ela é tudo para a mulher. Então, para saciar a tua alma, o salmista diz: Senhor, a tua palavra é doce como mel. Por isso Jeremias diz: ó Senhor, achando as tuas palavras, logo a comi, e elas foram para mim doce como mel. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, a tua alma, a tua vida, homem e mulher, você precisa da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada valoriza este livro. Coma este livro, medite nele dia e noite. Aleluia. Para você obter a salvação da tua alma, da tua vida e morar no céu de glória. Você que está aqui nesta noite, que está afastado, você tem a oportunidade neste momento. Eu faço um convite a você a voltar para o Senhor Jesus, a se alimentar desta palavra. Você ouviu nesta noite, você que foi tocado pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa: o mundo lá fora, os prazeres do mundo lá fora, eles só podem te oferecer aquilo que destrói a tua alma. Mas aqui está a palavra de Deus que refrigera a tua alma. Aquilo que está te impedindo de dormir, deixa eu te dizer, está aqui para a solução, para te voltar a dormir, voltar a ter paz. Você que está servindo a Deus, mesmo assim, e sente aflição no seu coração. Ei, glória. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém para reconciliar com Jesus esta noite? Você ouviu a palavra de Deus? Aleluia. Traz alegria para o coração. Você que está com o coração aflito, aleluia, entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Você que está daí do outro lado nos assistindo também, entregue sua vida para Jesus. Ajoelhe-se e entregue sua vida para Jesus. Depois você manda uma mensagem: eu sou crente agora, estou servindo a Deus agora, vou me alimentar do pão vivo que veio do céu. É a palavra de Deus. Nunca esqueça disso. Somente a palavra de Deus pode trazer refrigério para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias a Jesus, graças a Deus. Deus continue abençoando a vida do pastor Laerte e também da missionária Rose, que esteve na ministração do louvor e também na pregação do evangelho. Queridos amados, queria pedir à igreja se colocar sobre os pés. Quero passar a direção do trabalho ao nosso pastor presidente. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai do Senhor, povo de Deus, de pé como já estamos. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni, pastor Laerte, missionária Rose Sena, pela forma muito especial que participaram da direção do trabalho. Quero até justificar meu atraso. Hoje, depois da passeata, recebi algumas visitas aqui de fora. Nossa mãe, Maria Oneide Lima Cavalcante, almoçou conosco, passou a tarde. E quando terminou, ainda tinha uma visita de uma família. Já terminei a visita, já 7h30 da noite. Mas eu disse, eu não perco o culto hoje à noite. Nem que seja
atrasado, mas eu vou. Eu quero, neste momento, também louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão pela live, José Henrique, a irmã Eliana, a irmã Yasmin, irmão Lázaro Santiago, a irmã Edmilson, o irmão Adilson Borges, os demais irmãos que também justificaram a sua ausência, alguns enfermos, outros com alguns problemas e atividades do dia, não puderam. Mas você chegou aqui, quem pode dar um glória a Deus pela tua vida aqui? Glória a Deus. Eu vim aqui o pastor Laerte pregar com tanta ousadia, eu acho bonito ver ele pregar. Ele tem uma ousadia própria aqui, Deus dá para ele, né? Acho bonito. E eu acredito que hoje foi um dia maravilhoso, irmãos. Nós estivemos em vias públicas aqui. Só você que esteve na rua, dá um glória a Deus aí. Você que não glorificou, na próxima não perca, tá? Porque foi um momento único, onde todas as igrejas evangélicas aqui de Vila Nova estiveram reunidas. Os pastores, pastoras, liderança, foi um dia especial. Eu preciso ainda, antes de orar, finalizando o trabalho, louvar a Deus. Eu quero que você me acompanhe. Cada vez que a minha fé é provada, diga comigo, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A igreja. Das montanhas e desertos que atravessam e levam pra terra. Só quem pode glorificar a Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diga bem forte. Mas se diante de mim o quê? Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as. Aí você vai dizer assim, ó, rompendo em fé. Minha vida se revertirá do teu poder, rompendo em fé. Segura aí. Você sabe o que você está cantando? Você já percebeu o que você está cantando? Provações, lutas, situações que para te derrubar chegam todo dia. Aí você chega no culto como esse de hoje, você fica assim, esperando vir um anjo. Apareceu um anjo, como dizia lá em Isaías, com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E tem gente que vem para o culto esperando ver um anjo. E ele ainda não entendeu que se você não romper em fé, você volta pior do que chegou. O pregador sua a camisa, a cantora canta, os vocais louvam, e você está aí. Vou plantar e colher a cada dia. Aí você vai dizer agora de novo, rompendo em fé, porque com fé rompe. Rompendo em fé. Olha aí, ó. Revertirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Aí você vai fazer assim, ó. Vou lutar e vencer. Vai o quê, ó? Só quem é crente, levanta a mão direita. E você que tem a salvação na sua vida, levanta a esquerda. Segura lá em cima, em nome de Jesus. Porque eu vou orar agora com fé. Porque tem gente que amanhã começa a batalha novamente. Amanhã é dia de batalha, amanhã é dia de luta. Amanhã é dia, às vezes, de conquistas. Mas eu quero dizer para ti que debaixo da autoridade de Jesus e com fé, você vai vencer.
você vai vencer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui hoje, ouvimos uma palavra abençoada, ouvimos louvores abençoados, mas nessa noite a tua igreja não batalha por si só, ela batalha com fé, e a fé é em Cristo, a fé é em Cristo, porque nós sabemos que a partir de amanhã vamos conquistar, aleluia, com fé. Luta tem, problema tem, dificuldade tem, levante tem, mas Jesus é maior na nossa vida. Retornaremos para casa com Jesus na frente e vencemos em nome de Jesus. Diga bem forte: eu sou vencedor em nome de Jesus. Eu sou vencedor em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que disserem amém. Quem diz amém é vencedor em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos.